mas não traz tudo, porque a obsessão ela vai muito mais profundo do que as pessoas imaginam. Então, gente, eu vou estar falando nesse vídeo sobre espíritos obsessores, vingadores, espíritos que querem se vingar de alguém, espíritos desencarnados que querem se vingar de encarnados, tá? Encarnados que fizeram mal a esses espíritos no seu passado espiritual, em outras vidas, tá? Ou seja, esses espíritos desencarnados já estiveram encarnados com essas pessoas que eles querem se vingar, em outras vidas. Tá? Então, essas pessoas fizeram mal a esses espíritos, às vezes em 1, 2, 3 ou mais encarnações. Tá? Então, essas pessoas se encontram encarnadas e eles se encontram desencarnados. E eles querem se vingar. A pessoa que está encarnada está no esquecimento, não lembra dele, né? Mas não quer dizer que ela não tenha feito mal a esse espírito, né? Em outras vidas. Então, ele está na erraticidade, então ele quer se vingar. Só que muitas das vezes, essa vingança também pode ser pelo seguinte, pode ser outra situação. Tá? É porque existem muitas situações, muitos casos, e não tem como a gente enumerar tudo, mas eu vou citar mais um caso. Imagine que uma pessoa, um encarnado, faça um pacto com o espírito das trevas, mesmo que seja na ignorância. Tá? Ele vai num centro e acha que está fazendo um ebó, acha que está fazendo uma oferenda, e ele está fazendo um pacto com o espírito das trevas, derramando sangue na cabeça ou fazendo qualquer outras coisas. Ele acha que está fazendo uma coisa boa, acha que está fazendo um trabalho com um orixá ou com algum espírito de luz, e na verdade ele está fazendo um pacto com um espírito das trevas. E de repente essa pessoa resolve fazer uma reforma íntima e melhorar muito, evoluir muito. E quando ela faz isso é como se ela estivesse quebrando o pacto. Então esse espírito que ela fez o pacto vai querer se vingar dela e vai atacá-la, em desdobramento ou em vigília também, de várias formas. Tá? Isso é só mais um exemplo. Existem vários outros. Então nós vamos voltar ao primeiro, que é o que vai nos interessar agora. Tá? E vocês aplicam nas outras formas de vingança que existem, que são muitas. Então vamos falar dos espíritos que querem se vingar de encarnados, que já estiveram encarnados com eles em outras vidas e fizeram muito mal a eles. Só que esses espíritos que querem se vingar, eles não têm conhecimento no magnetismo, eles não têm conhecimento em hipnose, eles não têm conhecimentos profundos no magnetismo, eles não sabem como prejudicar essas pessoas de uma forma mais forte, de uma forma mais eficiente. Tá? Então eles precisam do auxílio de um outro espírito que tenha esses conhecimentos. Tá? Então ele vai procurar nas trevas um espírito que tenha um conhecimento profundo no magnetismo, na psicologia humana, na mente humana, na hipnose, para poder fazer esse serviço para ele. E ele vai pagar. Ele pode pagar de várias formas, tá? Várias formas. Ele pode pagar com ovoides, ele pode pagar com vibriões mentais, ele pode pagar com encarnados. Sim, encarnados. Ele entrega alguns encarnados que estão em sintonia com as trevas para esses espíritos das trevas. Ou ele pode entregar alguns desencarnados. Ele pode ter alguns escravos e entregar alguns desencarnados para esses espíritos das trevas para ser escravo deles, ou para passar por experiências macabras. Então ele pode pagar de várias formas. Pode pagar com ectoplasma também, que é combustível. Tá? Um combustível muito disputado nas trevas. Então ele pode pagar de várias formas. Tá? Então ele contrata um espírito desse trevoso que tem esses conhecimentos todos para poder aplicar uma obsessão bem forte nessa pessoa que ele quer se vingar. Percebam que só a inspiração, intuição e uma obsessão simples não está
sendo o suficiente para esse espírito. Ele quer prejudicar mais, né? E então ele vai lá nesse reduto das trevas para contratar esse espírito especialista. E não pensem vocês que é um reduto sujo, né, e feio. Não. Muitos desses redutos ficam aqui na crosta, tá? Porque existem algumas construções, alguns prédios físicos daqui, prédios materiais, né, da nossa dimensão aqui, da terceira dimensão. E nesses prédios existem muitas pessoas que estão em sintonia com as trevas. Se estão em sintonia com as trevas, o que vai acontecer? Espíritos das trevas vão construir um outro prédio justaposto a esse prédio físico. Tá? Os encarnados não vão enxergar, mas os desencarnados vão. E esses prédios, muitas das vezes, são mais bonitos do que o prédio físico, esses prédios extrafísicos. Feitos de que matéria? São prédios mesmo, feitos de matéria astral, né? Que nós podemos chamar de matéria astral, ou antimatéria, matéria extrafísica, matéria quintessenciada, antielétron, antiátomo, não importa os nomes, é matéria astral, tá? E esses prédios têm um luxo exagerado, é bem bonito, tá? São muitos detalhes que tem. Tem recepcionista, tem várias salas, tá? Isso na esfera extrafísica. Recepcionistas muito bem vestidas, bonitas, mulheres bonitas ou homens recepcionistas muito bonitos, muito bem vestidos, tá? E entra tudo quanto é tipo de espírito nesses prédios. Entram espíritos muito bem vestidos e com uma aparência linda, e entram espíritos com aparência grotesca, com uma aparência que é verdadeira aparência de um filme de terror, bem trevoso. Tudo se misturando ali para procurar os serviços desses espíritos. E outros que trabalham ali. Também tem os funcionários, né? Cada um na sua ala, né? Então, esse espírito que quer se vingar, ele entra nesse prédio. Ele vai na recepcionista e diz: eu quero contratar o serviço de um especialista aqui, que eu quero praticar uma obsessão em alguém por vingança. E tem até letreiros lá escrito: aqui nós realizamos todos os seus projetos de vingança. A raiva, o ódio são os nossos melhores ingredientes. Mais ou menos essas coisas assim escritas. Tá? Vá na recepção e se informe. E o espírito desencarnado vai lá. Tá? E ele contrata. Tá bom, contratou. Tá tudo direitinho, já contratou. Então esse espírito trevoso, ele vai lá na casa do encarnado para aplicar a obsessão a qual ele foi contratado para aplicar. O que ele faz? Antes de eu dizer o que ele faz, é necessário que vocês saibam que, para que ele possa aplicar essa obsessão nesse encarnado, esse encarnado precisa entrar em sintonia com eles, tá? Se esse encarnado não estiver em sintonia com esses espíritos das trevas, pode ser o espírito que for, ele não vai conseguir entrar e dominar essa pessoa, tá? Principalmente se ela estiver fazendo o bem, ela terá proteção e esses espíritos não vão conseguir aplicar essa obsessão nessas pessoas. Então é necessário que a pessoa esteja em sintonia com o espírito das trevas para sofrer essa obsessão. E eles vão fazer de tudo para que essa pessoa entre em sintonia com eles, para que essa pessoa fique nos mesmos padrões mentais e emocionais desses espíritos, porque se ela estiver numa frequência mais alta, vibrando numa frequência mais alta, eles não conseguem agir. Então, ele precisa estar na mesma sintonia que esses espíritos das trevas. Ele precisa estar nos mesmos padrões mentais e emocionais desses espíritos das trevas, tá? Como é que faz para ele ficar na sintonia desses espíritos das trevas? Várias coisas: ódio, raiva, inveja, fofoca,
calúnia, difamar os outros, maledicência, aplicar maledicência. A raiva e o ódio estabelece bastante sintonia com eles, tá? Se a pessoa entrar em fúria, a vibração cai na hora, mesmo que a vibração estivesse boa, tá? Vontade de se vingar, tramar contra o seu próximo para querer prejudicar alguém, escarnecer de alguém, debochar, desrespeitar, humilhar. Vícios também contribuem bastante para que se entre em sintonia com eles, vícios de todo tipo, tá? Drogas, cigarro, bebida alcoólica, e os vícios associados também a essas paixões fortalece mais ainda. Tristeza, melancolia, depressão, isso baixa muito a vibração, tá? E faz com que entre em sintonia com esses espíritos das trevas e eles vão agir. Baixou a vibração, está tendo esse tipo de atitudes, o que acontece? Eles vão entrar na casa dessa pessoa, eles vão aplicar um comando hipnossugestivo nessa pessoa. Ali mesmo no quarto da pessoa, a pessoa vai dormir e esse espírito magnetizador, muito experiente, esse espírito desencarnado, ele vai aplicar um comando hipnossugestivo nessa pessoa para quê? Esse comando hipnossugestivo é para que toda vez que ela dormir, ela desdobre e vá lá para aquele prédio das trevas. Para que ele não tenha que buscar essa pessoa todo dia em casa. Ela mesmo dorme, desdobra e já vai direto para aquele prédio das trevas. Não. O comando hipnossugestivo é para isso. Quando essa pessoa vai dormir, desdobra e vai para o prédio das trevas, começa todo o trabalho nele. Ele vai certinho, ele entra, a recepcionista já sabe quem ele é, ela deixa ele entrar, mas ele entra como se fosse um zumbi, ele entra meio de olho esbugalhado, né, meio hipnotizado mesmo. Quando ele volta para o corpo, ele não lembra de tudo o que aconteceu, tá? Mas ele vai certinho para o local, porque o comando hipnossugestivo, quando ele desdobra, ele vai certinho para o local. E aí ele fica tem elevador, tá? Ele fica de frente para o elevador, ele aperta o andar certinho, porque no comando hipnossugestivo o espírito dá todas as coordenadas para ele. Aperta o andar certinho, ele vai na sala certinha que ele tem que ir. Cada sala tem um nome. Sala de hipnose, sala disso, sala daquilo, sala de ciências astrais e psíquicas, sala de implantes e cirurgias. Sim, tem implantes e cirurgias, eu vou chegar lá. Aí ele entra. Quando ele entra, é tudo muito bem arrumado, tudo muito bem planejado. E às vezes o seu obsessor que contratou está lá dentro da sala, junto com os obsessores que ele contratou. Ele só fica olhando. O cara que contratou, o espírito que contratou, só fica olhando o serviço. Não quer dizer que ele vai estar lá todo dia, tá? Geralmente ele está no primeiro dia ou no segundo dia só para ver como é que é o trabalho dos obsessores que ele contratou. Depois ele não precisa estar indo lá todo dia, tá? Ou pode aparecer numa outra data. Cada caso é um caso. Quando esse espírito dessa pessoa, seja homem ou mulher, hipnotizado, desdobrado, esse encarnado desdobrado entra lá, esses espíritos magnetizadores das trevas, esses hipnólogos das trevas, eles estão muito bem vestidos de terno, de primeira linha, né? Com o cabelo muito bem penteado, eles têm uma ótima aparência, eles são educadíssimos, tá? Falam manso, falam pausadamente, tá? Eles têm muito conhecimento, eles têm um conhecimento, são psicólogos, tá? São psicólogos desencarnados, psicólogos muito estudiosos, não é qualquer psicólogo não. São psicólogos que têm mestrado. Quando eles estavam encarnados, eles tinham mestrado, tinham doutorado, eles tinham muitas especializações, tá? Mas quando eles eram encarnados, eles não eram boas pessoas, tá? Eu não vou entrar nesse mérito agora. Eles são desencarnados e eles são contratados pelas trevas e eles trabalham para as trevas. Muitos desses desencarnados são seres humanos, tá? São pessoas desencarnadas, né? Para quem acha que espírito das trevas tem cara de diabo e chifre, não é bem assim, nem sempre. Tem espíritos que têm essa aparência assim, mas nem sempre, tá? Então eles estão lá de terno e tudo mais. E eles querem mostrar como é que é o serviço deles para a pessoa, para o espírito que contratou.
para eles mostrarem que o serviço é bom. Para quê? Para que esse espírito contrate-os mais vezes, né? Para virar um cliente. Né? Então eles mostram, nós vamos mostrar os nossos serviços para você. E o espírito que contratou fica vendo tudo. O que eles fazem? Eles deitam, o espírito das trevas fala, ó, esse aqui é o meu psicólogo, o melhor psicólogo que eu tenho aqui. Esse aqui é o meu melhor magnetizador. São magnetizadores experientíssimos, você vai ver. Eles deitam essa pessoa que está desdobrada numa cama bonita, uma espécie de maca, e aí começa a obsessão que foram contratados para fazer. Como é que é a obsessão? Deita ele ali, desdobrado, aquela pessoa desdobrada. Eles colocam as mãos na altura do bulbo raquidiano dessa pessoa e eles começam a fazer uma regressão na pessoa. Uma regressão ou uma despolarização dos estímulos da memória, como chama na apometria. Tá? Então eles começam a fazer uma regressão da pessoa. Regressão para quê? Ele faz assim: fulano ou fulana, sua mente é a minha mente. Os seus pensamentos são os meus pensamentos. Fica tranquilo, fique em paz, sinta-se em casa. Você agora vai obedecer os meus comandos. Ele fica dando os comandos ali. E aí ele fala, agora vamos voltar. Volte no tempo. Eles vai fazendo a regressão. E a pessoa vai indo para outras encarnações. E aí quando chega nessas encarnações, que foram justamente as encarnações que essa pessoa fez um monte de besteira, cometeu crimes contra as leis divinas, nessa parte que essa pessoa está cometendo os crimes contra as leis divinas, ou seja, fazendo mal, eles falam assim, fique nessa lembrança. Você vai ficar nessa lembrança. Ou seja, na lembrança a qual a pessoa fez besteira. Na lembrança a qual a pessoa fez o mal. Só que isso não dá para ser feito só num dia. Ele é desdobrado todo dia. Isso é feito devagar, para poder ir sendo reforçado. A hipnose tem que ser feita todo dia. Não dá para fazer, fiz um dia, já está feito. Não, são vários dias. Ela precisa sendo fortalecida. Tá? Mas apesar deles fazerem isso devagar, já começa a fazer efeito em vários sentidos que eu vou explicar. O que acontece? Como eles deixam a pessoa naquela lembrança da parte que ele fez o mal, quando essa pessoa volta para o corpo, ela começa a sentir algumas coisas. O que ela começa a sentir? Porque ela está na lembrança, mas não sabe que está na lembrança da parte que fez mal em outras encarnações. Ela começa a sentir agonia e não sabe por que está sentindo essa agonia. Ela começa a sentir tristeza, melancolia. Ela começa a sentir culpa de algo que ela não sabe. Por que ela está sentindo essa culpa? Ela pensa, não fiz mal para ninguém, por que eu estou sentindo essa culpa como se eu tivesse matado alguém? Se eu não fiz besteira nenhuma. Ela sente a culpa. Por quê? Do mal que ela fez lá atrás. Porque ela está lembrando, sem saber que está lembrando. Ela começa a sentir culpa. São sintomas de obsessão. Psicose, neurose, paranoia, várias paranoias. Ela acha, quando ela está em vigília, né? Ela acha que está sendo perseguida por todo mundo no trabalho, perseguida por todo mundo na família. Ela está andando na rua, ela fica olhando para trás, achando que tem alguém atrás dela perseguindo ela. Isso são sintomas de obsessão. Ela começa a sentir todas essas coisas, ou seja, a vida dela vira um inferno. A vida mental e emocional dela vira um inferno, por causa dessa obsessão. Tá? Então, quando ela sente tudo isso, essa angústia, essa culpa, o que acontece? A vibração dela baixa. A hipnose é justamente para isso, para que ele fique lembrando das coisas erradas que fez, ficar sentindo todos esses sentimentos negativos. Para quê? Para ele ficar com a vibração baixa, para ficar nos mesmos padrões mentais e emocionais dos seus obsessores. Tá? Então, a hipnose é para isso, para ele ficar sempre naquela vibração baixa. Sentindo todas essas coisas, a vibração vai ficar baixa. Só que a hipnose não para por aí. Fez a regressão, eles têm que reforçar essa hipnose. Afinal, eles são especialistas, eles foram contratados e eles vão conversando com a pessoa, com o espírito que contratou. Tá vendo? Não terminamos aqui, tem mais. E aí o espírito que contratou fica olhando e fica saltitante, né? Todo feliz.
Eles chamam um outro espírito. Aí fala assim, traga a rede magnética. Traga a rede magnética. O espírito vai e traz num recipiente uma rede magnética. Como é que é essa rede magnética? Ela tem o formato de uma rede mesmo, como se fosse uma malha magnética. Pode ser de várias cores. Tem umas que são pretas, tem umas que são meio douradas com preto, meio douradas com prateado, meio douradas ou pretas com roxo. Cada uma tem uma cor diferente, geralmente ela brilha meio cintilante. E nessas redes, o que tem gravado? Tem algo gravado nessa rede. O que está gravado lá? Todas as lembranças daquele espírito das coisas que ele fez besteira. Está tudo gravado na rede. Porque eles passam as lembranças desse espírito, desse encarnado, das coisas que ele fez besteira, eles passam para a rede. Tá? Eles têm uma tecnologia avançada que eles fazem isso. E essa rede também tem umas imagens mentais, são imagens que são gravadas ali, que são imagens para atormentar aquela pessoa. Vários tipos de imagem. Eu vou explicar como é que é. Então, depois de fazer a regressão na pessoa, né, a despolarização, ele vai pegar a rede e vai entrelaçar essa rede no córtex cerebral dessa pessoa desdobrada, em volta do córtex cerebral dela, né? Porque o perispírito tem tudo isso que tem no corpo físico, né? A pessoa está desdobrada, eles envolvem essa rede abraça o córtex cerebral da pessoa. E a rede fica ali, pulsando assim, cintilante, na cabeça. Os encarnados não enxergam, mas os desencarnados enxergam. Tem gente andando por aí pela rua com essas redes na cabeça, os mentores enxergam lá, está com a rede na cabeça, está com a obsessão. Mas os desencarnados ninguém enxerga. Tá? Às vezes essas pessoas sentem uma pressão na cabeça e não sabe por quê. Tem gente que não sente nada. É a rede que está lá. Cada um sente de uma forma. O que essa rede faz? Essa rede ela fica reforçando as lembranças, né, do passado, das coisas que ele fez besteira, e vai colocando mais imagens mentais que atormentam a pessoa. Vem umas imagens na cabeça da pessoa, a pessoa fala assim, caramba, que coisa doida, veio uma imagem aqui na minha mente de uma coisa horrível, às vezes de uma coisa bem feia, sabe, bem ruim, e é para a pessoa ficar mais atordoada, né? E essas redes, muitas delas, nem sempre é desse jeito, tá? Tem umas que são usadas de outra forma, mas tem algumas que saem uns fios fluídicos, tenuíssimos dessa rede que está aqui na cabeça dele. Esses fiozinhos saem, vários fios assim, e eles se ligam no plexo solar dessa pessoa. Esses fios se ligam no plexo solar e se entrelaçam em todo o sistema nervoso dessa pessoa. Para quê no sistema nervoso? Para deixá-la com o sistema nervoso abalado, né? Para deixá-la com o sistema nervoso bem abalado, emocionalmente abalado. Elas se entrelaçam aqui. E não para por aí. Eles trazem também umas comunidades de larvas astrais, né? É um potinho assim, cheio de larva astral dentro. Eles pegam essas larvas astrais e acoplam na aura dessa pessoa. E também no chakra plexo solar. Na aura. Para quê? Essas larvas serão vampiros. Eles vão sugar a energia vital dessa pessoa. Vai sugar a energia vital dessa pessoa para que ela fique num estado de saúde debilitado. Tá? Totalmente debilitado, assim, cansado, acorda cansado, está sempre cansado e tal, porque isso também ajuda para que ele fique com a vibração baixa. O intuito é prejudicar, né? O intuito é fazer o mal. E aí não acabou, não para por aí. Agora vamos fazer o outro procedimento, eles dizem. Pegam esse espírito dessa pessoa desdobrada, leva para uma sala onde faz cirurgias, implantes. E lá nessa sala tem toda uma tecnologia avançadíssima. Tem espíritos cientistas muito bem vestidos, com jalecos e tudo mais, né? Trabalhando devagarzinho, com muito esmero, né? Tudo limpinho, tudo muito... Tem hologramas que mostram a imagem dessa pessoa rodando assim, sabe? Parece a pessoa assim, rodando assim, a pessoa todinha. Assim, uma tecnologia avançada. E aí eles pegam uma espécie de aparelhos bem pequenininhos, fruto da nanotecnologia do astral inferior, tecnologia deles. Esses aparelhos têm uma grande capacidade de armazenamento, de armazenar muitas coisas. E eles implantam esses aparelhinhos no cérebro perispiritual dessa pessoa. Para quê? Esse aparelhinho vai ficar ali, quietinho, ele não vai fazer nada. Caso o processo de regressão falhe ou a rede falhe,
o aparelhinho entra em ação, ele liga e ele faz tudo o que a rede faz. Ele liga e continua o serviço das lembranças, das imagens e tudo mais. Então a pessoa fica bem obsediada, né? E essas são obsessões complexas que não estão no seu livro dos médiuns. Vocês não vão achar lá. Isso mostra para vocês que o livro dos médiuns não mostra tudo. Ele só fala assim das obsessões. Obsessão simples, 1,5 páginas. Fascinação, mais 1 página. Subjugação, mais 1 ou 2 páginas. Tá certo tudo que está ali? Tá certo. Mas não traz tudo, porque a obsessão ela vai muito mais profundo do que as pessoas imaginam. Então é muito importante que muitos espíritas parem com essa ortodoxia, com esse sectarismo e o fanatismo por Kardec, porque tem muito mais do que está em Kardec. Kardec não trouxe tudo. Tá? Então é necessário abrir a mente, porque a doutrina dos espíritos, o Pentateuco, veio para expandir as consciências, para tirar as pessoas das amarras do preconceito e da ignorância, para as pessoas evoluírem moralmente e intelectualmente. Tá? E também vamos seguir o conselho de Kardec, de analisar tudo, de estudar antes de tirar uma conclusão com relação a alguma coisa. Pesquisar, tá? Porque ele era um pesquisador nato, ele estudava muito, além de ser muito inteligente. E ele não era sectarista, nem fundamentalista e nem ortodoxo. Mas tem muitos espíritas que estão se tornando isso. Totalmente diferente do que o que Kardec era. Tá? Então, tá aí a vingança feita. Tá aí a vingança. É claro que tem como tirar. Como? A pessoa vai ter que mudar a sua vibração, né? Elevar o seu padrão vibratório, melhorar a sua conduta, tirar os vícios, tirar as paixões e pedir ajuda, oração e tudo mais. A providência divina vai dar um jeito. A providência divina trabalha de acordo com os instrumentos que ela tem para trabalhar. Essa obsessão pode ser tirada num centro espírita, num centro de umbanda, numa igreja evangélica. Sim, numa igreja evangélica. Pode ser retirada, mesmo que o pastor não tenha conhecimentos de apometria. Tá? Ele vai estar trabalhando ali com preto velho, com Exu, com pombagira, e ele nem imagina com quem ele está trabalhando, mas isso não importa. Ele vai enxergar esses espíritos como varões de guerra, né? Como o Espírito Santo enviado de Deus, porque esses espíritos não vão se mostrar para o pastor, caso ele tenha clarividência, não vão se mostrar como um preto velho, como um Exu, como uma pombagira ou algum outro mestre. Vai se mostrar da forma que ele acredita, vai plasmar a forma de um anjo. Aí ele vai dizer, o anjo do Senhor está aqui, ele vai te ajudar agora a tirar isso. E o anjo do Senhor vai lá e vai tirando tudo. Tá? E essa pessoa também é desdobrada para esses, na contraparte astral de igrejas ou de centros ou de umbanda, porque essa pessoa pode ser que ela não goste do espiritismo nem da umbanda. Então ela vai numa igreja evangélica. Se ela adquiriu méritos para que seja retirada a obsessão, a espiritualidade vai deixar de tirar a obsessão só porque está dentro de uma igreja evangélica? E igrejas evangélicas pentecostais e neopentecostais trabalham com desobsessão direto. É o dia da libertação espiritual. O dia da libertação é desobsessão. Só muda o nome. O dia da libertação nas igrejas pentecostais é a desobsessão no espiritismo. É a mesma coisa. Né? A providência divina não vai deixar de trabalhar porque ele está numa igreja. O trabalho é eficiente em todas as religiões, não tem nenhuma religião melhor do que a outra. Tá? Então, vai ser desfeito, pode ser desfeito, e a pessoa tem que se manter num padrão elevado. Né? Se ela voltar para aquela vida anterior, né, tudo de novo, ela vai ser obsediada de novo. E aí vão dar um jeito também de esclarecer o obsessor, resgatar o obsessor, doutrinar o obsessor. Isso aí os espíritos fazem, os espíritos podem fazer, né? Para que o obsessor se arrependa. E muitas das vezes o obsessor se arrepende, ele perdoa, muitas das vezes o obsessor perdoa. Tá? E ele para de obsediar a pessoa.
pode ser resolvido de várias formas, tá? Eu estou dizendo uma forma, né? Pode ser muitas formas, porque cada espírito é um espírito, né, gente? Cada espírito pensa de um jeito, né? As pessoas não são diferentes na forma de pensar, cada um tem um temperamento. Então, o espírito é a mesma coisa, ele só está sem corpo físico, é uma pessoa que está ali, só está desencarnada. Tá? Então é importante que nós saibamos com relação a essa situação dos espíritos vingadores, tá? Porque isso acontece o tempo inteiro. Porque temos muitos espíritos encarnados hoje, muito endividados, que fizeram mal para muita gente em outras encarnações. E muitas dessas pessoas estão desencarnadas. Tem gente que perdoa, mas tem gente que não. Tem gente que quer se vingar. E aí pode contratar os serviços desses espíritos trevosos para obsediar essas pessoas. Tá? Então, esse é o conhecimento que nós trouxemos para estudarmos hoje. Obrigado.